Oi, pessoal. Continuando ainda no tema de estruturas, a gente vai falar um pouco mais a fundo como usar estruturas em conjunto com arranjos e com funções, tá? Ah, Bom, a gente viu, né, que estruturas são usadas para representar entidades ou objetos do mundo real, né? Então, esses objetos do mundo real, eles têm diversas propriedades e a gente, nos programas que a gente escreve, geralmente quando a gente quer representar alguma coisa desse tipo, né, uma pessoa, um carro, um animal, qualquer coisa assim, a gente descreve esses elementos, né, esses objetos, através das informações que representam eles. E essas informações vão acabar sendo informações de tipos nativos da linguagem, mas para organizar o código, para fazer programas mais organizados, em geral, a gente quer ter uma forma unificada de representar essas coisas. E aí a gente usa as estruturas para isso. Tá? Mas o que acontece se a gente quiser representar não um, mas vários elementos, né? Várias entidades, tá? Então imaginem lá, por exemplo, né? Nesse caso aí, eu quero fazer um programa de cadastro para um pet shop, por exemplo, tá? E o pet shop não vai atender um cachorro, né? Ele vai atender uma série de cachorros, né? E eu vou precisar criar uma estrutura suficientemente grande para armazenar não as informações de um animal, né, mas as informações, sei lá, de 100, de 1000 animais, sei lá, a gente pode colocar um limite aí, mas talvez seja um limite grande, né, talvez eu queira armazenar informações de muitos animais que são tratados naquele pet shop, tá? Como é que eu faço isso, tá? Primeira coisa, em geral, né, eu vou precisar usar arranjos. A gente já viu que arranjos são capazes de armazenar vários dados, né, várias informações de um mesmo tipo. A questão toda é que daí eu vou precisar armazenar vários dados de um mesmo tipo, que é um tipo composto, certo? Não tem tanta novidade assim, mas é algo que muitas vezes a gente quer fazer, tá? Então vamos supor lá, eu defino minha estrutura cachorro, né, que ela é capaz de armazenar os dados de um cachorro apenas, né, não de vários. Lembrem, né, que a declaração da estrutura, que é o que a gente está mostrando aqui nesse exemplo, ela define só uma espécie de gabarito, né, uma estrutura que vai depois armazenar as variáveis. Eu ainda preciso declarar as variáveis desse tipo, né, então esse novo tipo aqui, cachorro, né, ele tem todos esses campos aqui, essas propriedades, né? Então, um cachorro tem idade, um cachorro tem nome, tem raça, tem cor e tem gênero, né? Então, essas são as informações que eu quero armazenar para um cachorro, né? Se eu quiser fazer isso para vários cachorros, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que declarar um arranjo daquele tipo, certo? Então, da mesma forma como quando eu queria armazenar, por exemplo, várias idades ou várias informações de um mesmo tipo nativo, de um mesmo tipo básico, né, inteiros ou float, eu tinha que declarar um arranjo daquele tipo. É a mesma coisa aqui. Eu tenho que declarar um arranjo de cachorros, basicamente, tá? Então, eu vou fazer essa declaração dessa forma. Então, eu boto lá o nome do tipo, que aqui no caso é struct cachorro. Eu estou usando a declaração da estrutura mesmo, né? Não estou usando typedef nem nada. Então, struct cachorro é o nome do tipo, C é o nome do arranjo, 10 é a quantidade de cachorros que ele comporta, tá? Então, aqui eu consigo armazenar até 10 elementos desse tipo aqui. Portanto, eu vou conseguir armazenar 10 idades, 10 nomes, 10 raças, 10 cores e 10 gêneros, cada um deles numa posição diferente do arranjo, tá? Por exemplo, tá? Como é que eu faria depois, claro, depois de declarar as variáveis, né? Eu tenho que acessar os dados dentro das variáveis, né? Então, como é que eu faria para acessar esses dados para leitura? Ou seja, como é que eu faria para o usuário digitar, vamos supor, as idades, os nomes, enfim, os outros dados dos animais, tá? Da mesma forma que a gente costumava fazer, ou que a gente fez com arranjos, certo? Então, eu tenho que acessar
uma posição específica do arranjo. Nessa posição específica do arranjo, eu vou ter um animal específico. Então, se eu tenho um arranjo com 10 cachorros aqui, né? Cada cachorro vai ter a sua idade, por exemplo, né? Então, o cachorro lá na posição 0 do arranjo tem uma idade, o cachorro na posição 1 tem outra idade, né? Então, cada animal numa posição diferente do arranjo vai ter as suas propriedades, os seus campos, tá? Então, eu tenho que fazer esse acesso dessa forma aqui. Primeiro, eu coloco C, né, que é o nome aqui do arranjo, né? C na posição qualquer, né, que eu estou botando I, porque eu estou dentro de um laço de repetição, então na posição I, ponto, o nome do campo, recebe lá o que o usuário digitar, que for o número inteiro, né? Então, aqui nesse caso, essa linha, o usuário vai digitar um número inteiro para essa idade, né? Vai digitar um número inteiro. Esse número inteiro vai ser lido para dentro de uma posição do vetor no campo idade, especificamente, tá? Então, ele vai ler a idade do cachorro número I aqui, né? Na primeira execução vai ler na posição 0 a idade do cachorro 0 e assim por diante, né? Vai fazer isso repetidamente. Mesma coisa para os demais campos, né? Então, aqui ele vai ler na posição I, né, do vetor C, o nome de um cachorro, né? Então, tudo igual. Mesma coisa que a gente sempre fez com arranjos, né, que a gente sempre fez para leitura de dados em geral, mas com arranjos especificamente, usando o ponto a gente acessa o campo específico da estrutura, tá? Então a gente consegue fazer a leitura campo a campo para cada um dos elementos que estão dentro do arranjo, tá? Sempre lembrem que o importante é lembrar isso, né? Lembrar que o arranjo aqui, no caso, é um arranjo de um tipo. O tipo é struct cachorro, portanto, cada posição do arranjo tem um struct cachorro lá dentro. Então, cada posição do arranjo tem um cachorro todo dentro daquela posição do arranjo, com todas as suas propriedades, todos os seus campos dentro daquela estrutura do arranjo. Por isso o acesso é nessa ordem. Então, por isso o acesso é feito com o nome do arranjo, entre colchetes, a posição, né, para pegar um cachorro específico, e aí depois sim a gente bota ponto e acessa o campo, tá? Para escrita, a mesma coisa. Então, para imprimir na tela, né, aqui é a leitura de dados do usuário informando os dados, aqui é escrita dos dados, né? Ou seja, eu estou imprimindo de volta para o usuário os dados, o programa mostra para o usuário os dados, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente bota lá printf, %d e imprime o vetor I na posição idade, né? Então, eu pego o animal na posição I, ponto idade, para pegar a idade desse animal. Tá? Sobre arranjos era isso. Agora um pouco sobre o uso de estruturas em funções, tá? Então, estruturas também, mesma coisa, né? Estruturas, elas definem um tipo de dado, e se elas definem um tipo de dado, eu posso tranquilamente passar esse tipo de dado como argumento para funções, posso também receber esses tipos de dados como retorno de funções, tá? Então eu posso sempre usar os tipos das estruturas tem essas duas possibilidades, né? Eu posso usar como argumento e também receber como retorno. Como que eu faço para... Bom, primeiro considerando essa estrutura aqui, tá? Então a gente está definindo uma nova estrutura aqui. Agora com typedef, tá? Para ficar mais fácil. Porque quando a gente passa e recebe argumentos de funções, se a gente tiver vários argumentos, por exemplo, né? Se a gente tiver que usar o nome struct, o nome da estrutura, sempre começa a ficar grande, né? A lista de argumentos. Então, com typedef, para ficar mais enxuto o código, né? Mas a funcionalidade é a mesma, tá? Então, com typedef, definir uma estrutura não nomeada aqui, né? Essa estrutura não tem nome, então essa estrutura define uma pessoa, tá? Então o tipo pessoa agora existe, porque está definido com typedef, e ele é definido a partir dessa estrutura aqui. Tem 3 campos só, nome, idade e sexo, tá? Por exemplo, se eu quisesse fazer uma função para ler a estrutura pessoa e retornar a estrutura pessoa, tá? Como é que eu poderia declarar essa função? A função declarada é pessoa, lê pessoa, então isso aqui é o nome da função, e isso aqui é o tipo que ela retorna. Então, prestem bem atenção, né? A gente faz funções, ou já fez funções com
tipo de retorno, né? Então, se eu quisesse retornar um inteiro, eu botaria aqui int, né? E o nome da função. E nesse caso, o que eu estou querendo retornar é uma pessoa. Então, eu quero retornar uma estrutura completa com todos os dados de uma pessoa, certo? Então, eu vou botar o tipo aqui, pessoa, e o nome da função LePessoa. Essa função não recebe nenhum argumento, tá? O que a função faz? Primeira coisa, ela declara uma pessoa. Então, eu vou declarar uma pessoa P1 aqui, então uma variável P1 do tipo pessoa. O usuário vai informar dados, então o usuário vai digitar o nome da pessoa, o usuário vai digitar a idade da pessoa, vai digitar o sexo da pessoa, tá? Sempre para essa pessoa P1. P1 aqui no caso é uma variável local, tá? Então, essa variável aqui só existe no escopo dessa função, mas ao final eu pego e retorno o valor de P1, certo? Então, o valor de P1 é algo do mesmo tipo que estava declarado aqui no tipo de retorno da função. Então, isso é importante, né? Então, se lá, quando a gente declarava uma função do tipo int, a gente lá no final precisava retornar um int, certo? Eu tenho que sempre fazer o casamento de tipos entre as declarações e os retornos, né, nas funções. Então, se eu declarei a função com tipo pessoa, ela tem que necessariamente retornar uma pessoa, algo do tipo pessoa. P1 é do tipo pessoa, está declarado aqui, né? Então, P1 é algo que é do tipo pessoa, portanto, eu posso retornar P1 ao final da execução dessa função. P1, no final aqui, retorna, os valores de P1 retornam para quem chamou a função. P1 é uma variável local e deixa de existir, tá? No entanto, aqui embaixo, né, eu declarei no main, por exemplo, né, onde eu vou fazer a chamada dessa função, eu declaro pessoa P, né, então eu tenho uma outra variável que eu chamei de P, poderia ser até o mesmo nome, né, são variáveis locais, essa variável não influencia nessa aqui. Então, eu declarei uma variável que eu chamei de P, essa variável é do tipo pessoa e ela recebe o valor que retornado da função LePessoa. Então, eu faço a chamada para a função LePessoa, o fluxo de execução vem para cá, executa todos esses comandos, retorna uma pessoa, né? Aqui o retorno da função LePessoa vai ser atribuído para a variável P. Então, nesse caso aqui, P vai ter exatamente o mesmo valor que P1 tinha ao final da execução dessa função, tá? Então, mais ou menos essa é a ideia de fazer uma função que retorna uma variável do tipo pessoa, nesse caso, que é a estrutura que a gente está usando. Outro exemplo, tá? Uma função que imprime os dados da estrutura pessoa. Então, eu poderia fazer uma função que não retorna nada, certo? E ela recebe uma pessoa e imprime esses dados, certo? Recebe como se fosse uma função para implementar, sei lá, a ficha cadastral lá de alguém, né? A impressão da ficha cadastral para imprimir na tela, ou numa impressora ou alguma coisa assim. Então, eu recebo lá todo o valor da estrutura pessoa, que tem todos os dados relativos a uma pessoa, e imprimo esses dados na tela. Tá? Como é que funciona essa função? A função ela não retorna nada, portanto ela é void, né? Imprime pessoa é o nome da função. Pessoa P é o que ela recebe. Então ela recebe algo que é do tipo pessoa e o nome dessa variável aqui, né, desse argumento, é P. Portanto, aqui dentro da função, localmente, existe um P, que é do tipo pessoa, que eu posso acessar os campos normalmente. Então, eu posso acessar p.nome, p.idade, p.sexo e fazer o que eu quiser com esses valores. Por exemplo, imprimir eles na tela. Tá? Notem que aqui isso é uma cópia, tá? Uma cópia do valor que foi passado. Então, eu posso imprimir, posso alterar esses valores, mas tudo isso é local dentro da função. Tá? Como é que eu faço a chamada, né? No main lá, né? Eu declarei uma pessoa, que eu chamei de P, eu chamei a função LePessoa, que estava definida no exemplo anterior, os dados da pessoa foram informados pelo usuário, o usuário digitou lá todos os dados da pessoa, esses dados foram retornados, e aí eu, aqui na variável P, recebo esses valores. Depois eu chamo a função imprime pessoa e passo o próprio P. Então, o que eu estou fazendo, né? Em duas etapas, ao invés de implementar tudo isso no main, eu fiz duas funções separadas, uma função só para ler a pessoa e outra função só para imprimir a pessoa, né, os dados de uma pessoa. E aí depois eu usei esses
essas funções, né? Usei a função ler pessoa primeiro, depois a função imprime pessoa. Por que eu faria isso na vida real, num programa de fato? Porque eu posso precisar imprimir pessoas em diversas partes do meu programa, por exemplo, né? Daí eu poderia querer ficar chamando lá em todas as partes onde eu preciso imprimir os dados de uma pessoa, eu faço a chamada para a função ao invés de copiar o código e repetir. Então, a ideia básica de funções, né, é criar componentes, né, criar sistemas mais modulares, digamos assim, onde eu tenho lá os módulos que fazem coisas bem específicas. Quando eu quiser mexer em alguma coisa daquele módulo, eu vou lá e mexo só dentro da função. Não preciso ficar catando no código onde está a parte que imprime uma pessoa, por exemplo. Tá? Bom, também é possível, tá? É relativamente comum passar estruturas como argumentos para a função, mas como referência, não como cópia. Tá? Então, o que a gente fez até agora era uma cópia da estrutura, né, dos dados da estrutura. A gente pode fazer passagem por referência e fazer alterações, por exemplo, nos valores que estão contidos naquela variável da estrutura que foi passada. Aqui aparece uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Que só aparece nesse caso, né? A gente tem um operador diferente só para isso, tá? Que é a seta, tá? A gente já vai ver como é que usa esse operador, tá? Ele é usado para acessar os valores, os campos da estrutura. Bom, considerando a mesma estrutura, né? A estrutura pessoa com esses 3 campos aqui, vamos ver um exemplo, tá? Imagine que eu quisesse fazer uma função para recalcular a idade de uma pessoa. Imaginem lá, que sei lá, vamos supor que fosse uma coisa complexa, tá? Mas vamos supor que eu queira recalcular se a pessoa fez aniversário ou não e quero incrementar lá a idade da pessoa se ela fez aniversário, vamos supor. Aqui a gente está só incrementando direto. Mas qual é o problema aqui, né? O problema é que eu quero receber uma pessoa, por exemplo, né? Receber uma estrutura do tipo pessoa e quero acessar lá a idade da pessoa e alterar aquela idade, certo? Alterar o valor da idade da pessoa. Para fazer isso, eu preciso ter acesso aos dados, a área de memória onde está armazenada a pessoa. Então eu preciso passar uma referência, não tem jeito, né? Eu tenho que passar a estrutura como referência. Então eu tenho que passar na prática um ponteiro para a estrutura. Como é que eu faço isso, né? Então aqui está a declaração da função aniversário, chamei a função de aniversário. Basicamente o que ela faz a pessoa fazer aniversário, incrementa a idade da pessoa, tá? Então a função não retorna nada, ela simplesmente recebe uma pessoa, só que notem que essa pessoa aqui é uma referência, então é só um ponteiro, então ela recebe um asterisco P, né? E isso aqui vai ser uma referência para a pessoa, tá? Como é que eu acesso daí a idade da pessoa para alterar? Eu acesso, ao invés de usar o ponto, aqui eu tenho que usar uma setinha, tá? Então, ao invés do que a gente fazia normalmente, quando a gente tem o valor, da estrutura, não, a gente tem o valor da variável da estrutura e não uma referência para a variável da estrutura, a gente acessava com ponto, né? Aqui a gente está substituindo o ponto por essa setinha, porque aqui de fato P não é do tipo pessoa, P é um ponteiro para uma pessoa. Então isso aqui vai converter, né? Vai fazer o acesso indireto à variável, ao campo idade da estrutura pessoa que foi instanciada lá no main. Tá? No main, como é que eu faço a chamada? Da mesma forma que a gente faz sempre, né? Então eu declaro uma pessoa P aqui, isso aqui, né, este P é de fato uma estrutura do tipo pessoa, né, ele é uma variável que tem toda a estrutura, todos os dados de uma pessoa, não é um ponteiro, tá? Vou usar minha função ler pessoa lá do primeiro exemplo para ler os dados da pessoa e logo depois eu quero fazer essa pessoa fazer aniversário, tá? Então eu chamo a função aniversário e passo a referência para a variável P, que é isso aqui, tá? O que essa variável, essa chamada faz aqui com o e-comercial. Então eu boto um e-comercial aqui, converto o P para uma referência, né? E passo uma referência para a função aniversário. A função aniversário recebe essa referência,
faz o acesso indireto com a flechinha, incrementa a idade desta pessoa P aqui. Portanto, quando eu for aqui embaixo imprimir os dados da pessoa, essa idade que vai ser impressa nessa função imprime pessoa aqui vai ser a idade incrementada, a idade depois do aniversário, tá? Então, essa é a ideia básica. Tá? Só para finalizar, né? Só mais assim, um comentário, tá? Esse operador, o operador, a flechinha, né? Ele existe e é colocado aí para facilitar, teoricamente, o acesso aos dados dentro de estruturas. Como muito comumente se usa estruturas, passagem de estruturas por referência para funções, acaba que foi interessante, sei lá, criar um operador específico para isso. Se a gente quiser usar o ponto para acessar por referência o dado indiretamente e modificar, por exemplo, o dado de uma estrutura passada por referência para uma função, dá para fazer. Só é mais complicado, tá? Como é que a gente faz? Seria dessa forma aqui, tá? Então, a gente teria que primeiro converter, tu pega a referência, né? A referência que veio aqui na passagem de parâmetro para função, converte aqui de volta para o valor, né? Então uso o asterisco aqui para acessar o valor daquela apontado por esse ponteiro P, né? E depois uso o ponto para acessar a idade. Aqui no caso a gente precisa dos parênteses, tá? Por causa da precedência do operador. Então, o operador ponto, ele tem maior precedência sobre o operador asterisco. Tá? Então, o que aconteceria é que ele tentaria acessar a propriedade de um ponteiro, que é uma coisa que não funciona, não faz nem sentido. Né? Então, eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses para que ele faça essa operação primeiro, né? Ou seja, converta o ponteiro de volta para o valor primeiro e depois acesse a idade. Portanto, é muito mais complicado fazer isso aqui do que usar a setinha. Né? A setinha vem para facilitar a vida do programador que usa passagem de funções, passagem de estruturas por referência para função. Tá? Isso era tudo sobre funções, é mais para dar uma ideia de algumas operações mais avançadas usando estruturas, né, com arranjos, com funções, etc. E a gente também vai fazer alguns exemplos na prática para ajudar a fixar essa parte da matéria, certo? Então tá, até a próxima aula.